Boa noite, irmãos. Graça e paz em Jesus. Que alegria voltarmos à sua presença neste dia. Pela manhã aqui estivemos para a escola e agora de volta aqui estamos para cultuar. Bom é vivermos, portanto, diante do nosso Deus e em todo o tempo comprometermos a nossa vida com louvor e com adoração a Ele. Então, com alegria, saudamos aos irmãos e que esta paz de Jesus, que nos alivia as mentes e corações, porque Ele levou sobre si as nossas culpas, também nos permita adorá-lo com toda a disposição, com toda a liberdade nesta hora. Vamos ler nesse instante a palavra de Deus. Peço aos irmãos para fazermos isso no Salmo 96. Salmo 96, vamos fazer esta leitura? E nesse instante eu convido aos irmãos que desejarem ler um versículo. Vamos então nos levantar. Quem desejar ler um versículo pode fazê-lo. Salmo 96. Podemos começar. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ao que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são como ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos, prendei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, em o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale, Ele julga os povos
Amém. Que a leitura de cada um dos irmãos, portanto, represente esse pensamento também nos trazido pelo salmista, de que há uma necessidade e também um compromisso em nós de louvar e bendizer o nome do Senhor e de cantar, de prestar a Ele o culto que lhe é devido, conforme lemos aqui. Que haja esse compromisso da certeza de quem diante de quem nós estamos, de quem é aquele a quem nós nos encontramos diante de nós. Tributo e glória e toda a majestade seja, portanto, rendidos ao Senhor. Louvamos a Ele e agradecemos e oramos também pedindo. Vamos orar nesse instante e peço que o presbítero Narciso nos dirija a Deus em uma oração. Pai, com satisfação, alegria que podemos nos encontrar aqui, junto dos nossos irmãos, com o desejo no coração de prestar culto e adoração que queremos, Pai, reconhecer diante do Senhor mesmo. E necessitamos, Pai, da Sua presença, necessitamos do Seu Pai conosco, necessitamos do Seu companhimento conosco na igreja, e pedimos, Pai, que o Senhor permaneça na nossa fé e o Senhor fortaleça a nossa fé, fortaleça também a fé da Tua igreja, e assim possa desenvolver e caminhar com alegria no coração, com alegria de poder estar juntos, alegria de poder te adorar, Pai. Que seja assim, em Cristo Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor. Enquanto cantamos, irmãos podem se saudar. De uma forma especial, queremos saudar a Patrícia, o Francis, André, Guilherme e Sara. Quem são? Esta família estão aqui do nosso lado. Sejam bem-vindos, receba, portanto, o nosso abraço e a gratidão por vocês estarem conosco nesta noite. Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos nos abraçar em nome de Jesus. As barreiras em mim.
nós vamos continuar orando, nesta certeza de que Deus escuta o nosso clamor. Nós vamos fazê-lo nesse instante. Nós vamos orar e confessar os nossos pecados. Vamos dizer ao nosso Deus: muito obrigado, porque a sua graça e misericórdia está sobre nós. Silenciosamente vamos orar, e depois de alguns instantes eu convido ao nosso irmão Mário que nos dirija a Deus em uma oração audível. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai amado, te agradecemos, ó Pai Santo, por mais esse dia, Senhor, que nos conduziu a vir à tua casa para louvar e agradecer o santo nome de nós. Ó Pai amado, também nesse momento vem humildemente na nossa presença, pedir perdão por nossas faltas, nossos pecados, que possamos estar com o coração puro, alegre, Senhor, para ouvir a tua mensagem e poder praticar, Senhor, essa mensagem. Tem dizer para cada um de nós. Fica, Senhor, com cada um do presente. Fica também, Senhor, com aqueles que não puderam vir, que estão vindo para chegar, e que possa estar abençoando e guardando. E nos agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 98:3. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Poderoso Ele é, poderoso Ele
Aleluia.
Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque nós sabemos que a Tua graça nos basta. E com essa fé no nosso coração, com essa certeza, nós queremos caminhar sempre no sentido de crescer, caminhar sempre no sentido de parecer mais com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a começar em mim o Senhor quebra os corações, e que nós sejamos um, e que essa unidade traga movimentação, traga ação no nosso meio, Senhor. Que o amor que há em nós, ele se transforme em ação, e que as pessoas sintam esse amor a cada dia, e que com essa atitude, com essa postura, nós queremos engrandecer o Teu nome e Te adorar, Senhor. Porque reconhecemos que não somos nada, e reconhecemos que o Teu mandamento é o melhor caminho a seguir, Pai. Aleluia, Senhor. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, como Tu és em nós, como Tu és em nós. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar e peço às crianças que venham à frente para orarmos com elas. Vamos lá, pedimos uma mamãe que venha orar pelos filhos hoje. Oremos, irmãos. Pai amado, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje e pedimos, Senhor, que Tu continue falando com as nossas crianças, Senhor, como Tu tem feito com nós desde o início do culto, Senhor. Fala conosco, usa as pessoas que vão estar falando acerca de Ti, do Teu amor, e que possamos, Senhor amado, ouvir a Tua voz. Nós Te pedimos isso em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém.
Obrigado, Miriam. Deus abençoe as crianças. Podem ir. Isto. E aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos do livro de Atos. Vamos fazer alguns estudos sobre este livro de púlpito. Então, vamos começar pelos primeiros versículos, os versículos introdutórios, escritos por Lucas. Podem se levantar, irmãos, vamos ler esse texto. Atos 1, de verso 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Podem assentar. O testemunho de Lucas é dividido em 2 volumes, cujo primeiro é o Evangelho. Ele fala a respeito da vida de Jesus. Os irmãos devem se lembrar como ele o faz. E o segundo volume é este livro de Atos, que é chamado, nas traduções aí dos nossos dias, de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, mas com muito desejo no coração de que, na verdade, estes atos não sejam tão somente da igreja pós-presença de Jesus, ou a igreja do primeiro século, mas que seja o testemunho da igreja ao longo da história. E nós sabemos que assim o é. E o desejo também é que seja o testemunho do agir desta igreja local, especialmente, que faz parte dos nossos relacionamentos, mesmo porque nós ouvimos algumas pessoas entenderem, conceituando o livro de Atos como um fato histórico e irrepetível. Às vezes a gente ouve assim pensamentos, ideias que nos fazem pensar em que nós verdadeiramente estamos guardando a nossa fé, a nossa vista, a nossa perspectiva da ação ou da interferência de Deus na história. Então, por isso é importante nós meditarmos um pouco a respeito do livro. Eu creio que vai ser um desafio para todos nós. Fica aqui o convite a todos os irmãos que leiam o livro de Atos e vamos compartilhar. Vamos dividir alguns acontecimentos, algumas histórias importantes, alguns fatos que se deram, iniciando com este primeiro capítulo, dos versos 1 a 5. E queria dizer aos irmãos que este livro ele tem uma importância muito grande, um valor muito grande em relação à fé. Em relação à fé para aquelas pessoas com 3 características especiais ou específicas. A primeira característica dessas pessoas são aquelas que creem em Deus, ou Deus triuno,
Então, nós estamos, de certa maneira, aí já selecionando, porque não é todos que creem no Deus triuno. Há muitos que creem em deuses, há muitos que creem em Deus, mas não dessa forma triuna. Enfim, é importante nós lembrarmos isso. Por exemplo, no livro, no tempo em que o texto foi escrito, havia algumas civilizações que criam em deuses, como, por exemplo, os gregos, os romanos, e nós poderemos identificar aí alguns desses deuses lendo a história desses povos, especialmente nesses dias. E é nesses dias que o livro de Atos tem uma relevância fundamental. Ele vem falar de um Deus único e triuno. E isso é muito importante diante das civilizações que lideravam, que estavam à frente naqueles dias, porque nós sabemos que tudo aquilo que vem de um povo que é líder é desejável, é copiável, inclusive a fé. E os nossos dias não são diferentes também, se nós observarmos isso. Até o idioma, a fala, os termos, muitas vezes são copiados, né? Então, muito importante para que nós compreendamos nos nossos dias esse texto, entendendo que ele está falando para uma civilização de muitos deuses. Segunda característica importante, para aqueles que creem em Jesus Cristo como Deus Emanuel. O Deus Emanuel é o Deus conosco, é o Deus que veio e caminhou entre nós. Isso quer dizer um Deus que se importa em estar com aqueles por quem Ele é adorado. Um Deus que não se mantém distante, um Deus que não está ausente, mas um Deus presente. Um Deus que se importa com a maneira com que nós somos. Porque Ele veio, e nós, ao lermos, por exemplo, a sua história, nós vamos ver em determinado momento que Ele foi confundido com as pessoas. E que até precisou que houvesse um sinalzinho, uma maneira de identificá-lo, para que pudessem, assim, saber quem Ele era. Então, um Deus que caminha conosco, que se incomoda com as nossas dores. Para aqueles que creem nesse Jesus, nesse Deus Emanuel, para aqueles que veem em Cristo verdadeiramente essa misericórdia, esse amor, esse desejo de Deus em nos abençoar com a sua companhia, com a sua presença. Também é importante nessa terceira característica, para aqueles que creem nas Escrituras Sagradas, como o livro que testifica, que testemunha, que anuncia, que fala desse Deus, do seu agir, da sua maneira de lidar na história, da forma de se relacionar com a história e com as pessoas, fazendo a história juntamente com as pessoas. Para estes que têm essas três características, sem dúvida, esse livro de Atos tem um valor preponderante. E é interessante ainda destacar que Lucas não viu o ministério cristão. Assim como nós, ele não viu. Ele não viu Jesus andar no meio das pessoas. Ele não viu Jesus chamar Deus Pai de seu Pai. E não ouviu o Pai dizer, este é o Filho em quem eu tenho prazer. Ele não ouviu o Filho dizer que viria o Espírito, que habitaria entre nós, que moraria entre nós. Ele não viu, não ouviu, ocularmente, auditivamente, pessoalmente, fisicamente, Lucas não ouviu. E os irmãos podem constatar isso no Evangelho, no capítulo 3, no primeiro capítulo. Ele, na verdade, fez uma busca, ele fez uma pesquisa, ele fez um levantamento. Por quê? Porque ele foi impactado por esta história, por esta presença. Ele foi impactado por esse Deus que veio a nós. E ele se interessou em conhecer melhor, porque também ele queria passar isto a outras pessoas. Há quem diga, por exemplo, que Teófilo poderia não ser uma pessoa. Se os irmãos lembrarem-se desse nome, que é um nome lá
grego, né, romano dessa época, devem trazer para tentar responder, por exemplo, o significado desse nome pela palavra filosofia, onde a gente vê a soma de dois termos, philo, amigo, sofia, saber, amigo do saber. É isso que quer dizer a filosofia. Philo, amigo, theo, de Deus. Talvez ele estivesse dedicando esse texto à representação de todos aqueles que são amigos de Deus. Então, vejam só, seja uma pessoa ou não, na verdade, Lucas está falando, compartilhando daquilo que o incomodou, que o impactou, que transformou a sua vida, que mudou a sua vida, que o levou, por exemplo, a se preocupar com outras coisas além das suas ocupações pessoais. Sabemos que Lucas era médico, chamado de o médico amado, né? Era um médico que se preocupava com vida, com a cura, por exemplo, das pessoas, da saúde das pessoas, mas alguém que primeiramente podemos ver colocou a vida do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Mestre em primeiro lugar. Acuradamente fez uma pesquisa e desejei compartilhar contigo, ó Teófilo, tudo aquilo que eu ouvi. Mas não foi só isso. Ele passou a viver em decorrência disso e testemunhou isso, e nós podemos ver esse testemunho a partir desse texto do livro de Atos. Então é muito importante, queridos irmãos. Ele fala da caracterização, ele fala da confirmação, ele fala da reafirmação de tudo aquilo que se esperava, das promessas, das profecias. Ele fala destas coisas e nós podemos perceber no desenvolvimento histórico daquilo que narra este grande servo de Deus. A partir de Jesus surge uma nova era, uma nova criação espiritual. Ela, portanto, se caracteriza por aqueles que são discípulos de Jesus. Isso é importante que nós possamos, então, entender. Como discípulos de Jesus, nós precisamos fazer parte de um povo que se diferencia no seu contexto, na sua história, no seu momento. Ouvimos nosso irmão Abba falar aqui, né, lamentando os acontecimentos da nossa pátria, da nossa terra. Os discípulos de Jesus são aqueles que olham para tudo que está em torno de si, para a sua pátria, para a sua terra, e querem verdadeiramente fazer a diferença, não por uma exaltação pessoal, mas para tornar valor, para tornar importante a vida daqueles a quem seguem, que é o Senhor Jesus. Como fator preponderante de decisões, de ações. Então, se nós ficamos, quem sabe, com dúvidas se foi um acidente, se ficamos com dúvidas porque aqueles que estavam nesse transporte era alguém que tinha um compromisso muito sério com a nação, com a integridade, com a ética, combatendo valores, princípios, ações erradas. É importante, queridos irmãos, que nós combatamos tudo isso em nome do Senhor Jesus. E é o que Lucas nos permite. Então ele dá esse testemunho, nos chamando a atenção para 3 pontos muito importantes inicialmente, e é de muito valor, né? de muita importância que nós assim observemos. Vamos lá para o primeiro. Primeiro, ele testemunha o cumprimento do ministério de Jesus, versículos 1 e 2. Lucas faz uma pesquisa, uma investigação de tudo que relata nos evangelhos e daquilo que impactou a sua vida e passou, portanto, ao conhecimento de todas as pessoas ao longo da história. Escreve a Teófilo, que era, como dissemos aqui, talvez uma pessoa, e o entendimento também histórico é que fosse provavelmente uma pessoa muito ilustre, um oficial romano que acabara de se converter, que era recém-convertido e desejava, como todo aquele que se converte, conhecer melhor aquele por quem ele se converteu. Uma pergunta fica aqui para nós.
nós continuamos com o desejo de Teófilo? É importante que nós respondamos isso. É desejo nosso também conhecermos melhor a Jesus. Talvez aí a gente entre numa expressão muito conhecida, né, ou muito entendida no nosso meio, que é assim, os primeiros anos são assim, daqui a pouco isso vai abafando. E não pode ser assim, queridos irmãos. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo a Filipos, e ele diz que, aos filipenses, e ele diz que o desejo da vida dele era conhecer a Jesus, era se acomodar à prática de Jesus, era se conformar com o ser de Jesus, era até viver os sofrimentos, a dor de Jesus. Dizia ele: trago no corpo as marcas do Senhor. E dizia que queria se conformar até com a sua morte, e a sua morte não é uma morte comum. Não é uma morte comum. Então, o povo de Deus também não pode morrer de forma comum. Nós não podemos morrer de forma comum. Quando o povo de Deus morre, é preciso que se ouça: partiu um grande servo de Deus, uma serva de Deus, partiu alguém que, na verdade, interferiu no ambiente onde estava, andando por onde ia. Não pode ser uma morte comum. Talvez nem tanto como os apóstolos, né? Que desejando não ser dignos como Cristo na sua morte, representaram isso de diversas formas, como Pedro, que preferiu ser colocado de cabeça para baixo, ou crucificado de cabeça para baixo, enfim. Mas que nós não morramos sem que de nós se possa dizer coisas nessa ordem. Este partiu, amando ao seu Mestre, ao seu Senhor e Salvador. Há 3 coisas importantes nesse cumprimento do ministério de Jesus, levantado por Lucas nesse trecho. Ele diz que Jesus veio cumprir uma promessa. A vinda de Jesus, portanto, veio ser a resposta de gerações e gerações. Jesus veio responder aquilo que mais de 2.000 anos aproximadamente, como história, havia de expectativa. Desde que o homem se afastou de Deus na sua queda, criou-se, portanto, a expectativa de que ele pudesse retornar, de que ele pudesse voltar. Criou-se inconscientemente na mente humana a ideia de que algo precisaria acontecer para que ele voltasse a se realizar. E nós sabemos que Jesus veio trazer esta resposta. Nós, portanto, podemos confiar nas promessas de Deus. Se desde o começo ele já prometeu que alguém pisaria a cabeça da serpente, embora fosse cutucado por ela, nós devemos confiar sempre que Deus realiza os seus planos santos para que esse retorno, esta volta aconteça. Jesus veio para caracterizar a dificuldade do homem em viver de forma que agrade a Deus. Ele vem, na verdade, ser o Salvador. Nós lemos isso nas promessas, nas profecias, mas, além disso, Jesus também vem ser exemplo, Jesus vem ser Senhor, Jesus vem ser, portanto, o Deus que caminha entre nós e que deve ser reverenciado, respeitado, que a Ele deve se devotar a vida, que a Ele deve se sacrificar a existência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agradar a Deus, portanto, requer uma vida deste sacrifício, sacrifício de vida, sacrifício de existência. Mas não aquele sacrifício que é levado com peso, não aquele sacrifício que é levado muitas vezes com o desejo de não fazê-lo,
Um sacrifício que é feito de vontade também, de voluntariedade, de entrega pessoal, de esvaziamento, da forma como o nosso Mestre, da forma como fez o Senhor Jesus. Esse texto ainda testemunha que Jesus cumpriu o seu ministério para operar a salvação. Se veio ser Senhor, exemplo, modelo, veio verdadeiramente caracterizar que a sua entrega salvaria, modificaria vidas, existências, modificaria a história, transformaria e salvaria, restauraria a dignidade do ser humano. Nesse aspecto, é importante, irmãos, que nós relembremos um pouco o conhecimento que temos do judaísmo, porque Jesus está ligado diretamente a estas ideias e conceitos e valores do judaísmo. Nós devemos lembrar que, por exemplo, o pecador só poderia ser salvo a partir do sacrifício da morte de um animal sem defeitos, de um animal que teria o seu sangue derramado e espargido na forma de purificação dos pecados. E Jesus cumpriu, portanto, esta responsabilidade. A sua morte na cruz, o seu sangue derramado, espargido, simbolicamente, serve para a purificação dos pecados de toda a humanidade. Através deste Cordeiro sem defeito, que tira o pecado do mundo, conforme falou, exclamou João Batista, a humanidade vê a oportunidade de vencer o pecado. Porque também Jesus foi vencedor deste pecado. Não era pecador, mas se fez pecador por nós. Assumiu na cruz o nosso lugar. Veja que testemunho maravilhoso que Lucas nos dá através do seu livro. Desses versículos poucos que nós lemos, nós podemos, então, queridos irmãos, entender que ele veio para responder aos anseios, para responder às promessas, para cumprir as promessas e profecias, que ele veio para caracterizar a nossa dificuldade, a dificuldade humana, a dificuldade da raça, de voltar àquilo que deveria fazer, ou como foi criado, como foi constituído. Ele veio para salvar. Mas ainda podemos observar que nesse texto Jesus dá mandamento. Então, o cumprimento da missão, segundo Lucas, não poderia terminar sem que houvesse um mandamento, como ele diz aqui. O desfecho da obra acontece a partir deste mandamento. O evangelho escrito por Lucas e os demais autores relatam como os discípulos reagiram à crucificação. Irmãos, nós falamos também aqui e cantamos isso, né? Nós, diante das adversidades, muitas vezes reagimos de forma muito negativa em relação ao objetivo que tem como impedimentos ou como obstáculos essas adversidades que muitas vezes nós enfrentamos. Nós desistimos. Foi-nos dito, nós recuamos, nós voltamos para trás. Esta característica nossa está presente nos evangelhos. Nós vemos os discípulos reagirem assim quando Jesus é morto. Nós vemos os discípulos se abaterem. Nós vemos os discípulos desejando a vida antiga. Lembram-se, leia o final do Evangelho de João. Os discípulos queriam voltar à sua vida anterior. Voltar à pescaria, voltar ao mar, voltar, em outras palavras, ao mundo, voltar à existência anterior, desanimados, abalados. E nós aprendemos que Jesus precisou depois, durante 40 dias, caminhar entre eles, para que eles pudessem voltar àquilo que eles estavam deixando para trás por conta da sua morte. 3 coisas são importantes, porque a obra deveria continuar. Vejam,
Cristo viveu 3 anos e meio com os discípulos. Há quanto tempo você vive com Jesus, meu irmão? Há quanto tempo você está nesta caminhada? Jesus viveu 3 anos e meio com aqueles discípulos, intensamente. Você tem vivido assim também intensamente, com dificuldades até para descansar? Foi assim a vida com Jesus. É verdade que há uma característica própria, peculiar, não podemos negar isto, mas é importante que nós aqui façamos uma reflexão. A nossa vida tem sido de intensidade com Jesus ou uma vida de indiferença? Então, aqueles discípulos, eles deveriam dar sequência ao ministério cristão. É eles que iriam continuar aquilo que Jesus fizera até aqueles dias. Então, por isso, Jesus esteve entre eles, como diz aqui o texto, com provas incontestes, mostrando que a morte não foi maior, não foi mais poderosa, não foi Deus acima dele. E nós precisamos perceber que nada é Deus acima deste Deus. Nada é Deus acima deste Deus. E muitas vezes nós fazemos Deus acima deste Deus, pessoas, coisas, circunstâncias, situações. Às vezes a gente declara isto: fulano está acabando com a minha vida. Quem é fulano para acabar com a sua vida? Se a sua vida pertence a Deus, se a sua vida é do Senhor, se a sua vida já foi entregue diante do Senhor, se a sua vida já foi consagrada ao Senhor, se você já foi separado para o Senhor, quem é este Deus que pode tirar esta vida do Senhor? Não há poder, não há força maior do que o nosso Deus. Não há corrupto, político, não há falta de ética, não há comportamentos indevidos que possam verdadeiramente ser maiores do que Deus. Então nós não temos o direito de nos desanimarmos diante destas coisas que nós estamos vivendo. Temos sim que caminhar, continuar, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquilo que Ele fez, olhando porque o fez em meu amor, para me salvar, para me resgatar. Então é assim que nós somos chamados também a vivenciar através desse testemunho nos mostrado por Lucas. E vejam como Deus é gracioso, porque como Ele fez, relatado por Ele aqui, apareceu 40 dias ainda diante deles, mostrando a um, a outro que Ele estava ali. Ele continua fazendo, habitando em nós, morando em nós pelo Seu Espírito. Como isso é maravilhoso! Você é casa de Deus, você é habitação do Altíssimo. Não podemos mostrar outra coisa aqui a não ser Ele através das nossas vidas. Ele testemunha, portanto, que o desfecho da sua obra se dá, porque os seres humanos devem dar sequência, seguimento. E eu me recordo agora de um texto do apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, quando ele disse que os anjos anelavam prescrutar os mistérios de Deus, ou aquilo que Deus iria revelar, que Deus iria falar. Irmãos, nós fomos responsáveis por este anúncio, por esta divulgação. Nós temos que continuar. E ainda queremos ver nesse testemunho que Jesus esteve 40 dias entre eles, porque os homens não podem fazer nada sem o Espírito Santo. E é interessante que o texto nos diz aqui, durante esses 40 dias pelo Espírito Santo, Deus usou Jesus e deu a eles mandamentos e falou-lhes a respeito do reino de Deus, versículo 40, e lhes encomendou, e lhes fez uma recomendação. Os homens não podem fazer sem o Espírito Santo. Isto se deu com o próprio Cristo, isto se deu com os discípulos, isto se dá com a igreja na história, isto se dá conosco. Não há igreja, não há servo de Deus, não há discípulo de Jesus que não tenha o Espírito Santo. Se isto é uma verdade da palavra, conforme falamos lá no começo, se isto é uma verdade bíblica, não há como dizer que o Espírito não age através de mim.
Não há como dizer que o Espírito não me capacite a agir em cada circunstância. Não há como dizer que o Espírito não me deu virtudes e dons para compartilhar, para que vidas sejam salvas. E este testemunho nós encontramos nesse texto, irmãos. E muito mais sério é o que Jesus fala quando ele promete o Espírito. Ele diz que o mundo não recebeu, que o mundo não recebe, porque não vê. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17 e seguintes. O Espírito, portanto, é destinado ao povo de Deus, aos discípulos de Jesus. Por fim, queremos compartilhar nesse trecho o último ponto levantado por Lucas, que é a autoridade como graça de Deus é confirmada pela ressurreição. Por 40 dias, irmãos, relembrando mais uma vez, Jesus se colocou diante dos discípulos dizendo: eu ressuscitei. Em muitos momentos ele disse: paz seja convosco, eu estou aqui, eu ressuscitei. O fato de ser 40 dias não importa. Às vezes a gente fica pensando, por que 40 dias? Por que esses números? Qual a simbologia desse número? É verdade que a Bíblia é um livro com muitos símbolos, né? Inclusive em relação a números, e muitas vezes nós nos preocupamos com isso. Por que 40 dias? Eu parei para pensar e comecei a entender o seguinte: quantas pessoas precisavam perceber que Jesus estava ressurreto? Quando Jesus foi entregue, diz o texto no início do livro de Atos, quando Jesus foi entregue, logo na sequência os irmãos vão ver que aproximadamente 100 pessoas estavam reunidas no cenáculo aguardando a promessa de Jesus. Paulo, mais adiante, escrevendo aos Coríntios, fala que mais de 500 viram a sua ressurreição, viram ele vivo, e nesse período entre a sua morte e ressurreição e a sua ascensão, nós vamos ver ele aparecendo, surgindo diante de Pedro, diante das mulheres, diante dos discípulos, até chegar a esse número marcado aí pelo apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 15. Eu fiquei a pensar, por que as outras pessoas não viram? Porque somente estas pessoas viram. E por que verdadeiramente esses 40 dias? Não importa o tempo. Importa que Deus faz a sua obra de acordo como Ele quer e de acordo como é necessário. Vejam, quando em determinado momento Ele aparece diante dos discípulos, não estava Tomé. Tomé não viu. Outra vez, então, Jesus volta à presença dos discípulos quando Tomé estava presente. Tomé, quando ouviu dos seus companheiros, seus discípulos, que Jesus estivera entre eles, ele disse assim: se eu não tocar nele de forma alguma, eu acreditarei. Jesus, então, atendeu a este anseio de Tomé, a esse incrédulo brutal, que depois de ter visto tantas coisas que Jesus fez, ainda é capaz de chegar e dizer: se eu não tocar, eu não vou acreditar no que ele disse. E nós, muitas vezes, fazemos as mesmas coisas, porque nós também duvidamos das suas palavras, das suas promessas, do que ele diz. Jesus vai diante de Tomé e fala: Tomé, porque me viste e creste, mas bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Nós podemos observar que Jesus aparece a esses discípulos com o propósito de fortalecê-los, com o propósito de animá-los, com o propósito de dizer para eles: embora eu seja Deus, embora eu tenha todo o poder no céu e na terra, como disse a vocês, também eu disse a vocês que vocês é que devem ir a todos os cantos da terra e continuar produzindo mais discípulos. Porque esses deveriam testemunhar, e a partir do seu testemunho, ele ser reconhecido como o único caminho para voltarmos à comunhão com Deus. Mas isso não aconteceria, conforme já dissemos, sem que o Espírito estivesse presente. Então, pelas nossas características,
pela nossa condição, nós não conseguiríamos. Jesus ressuscitou e reafirmou a sua autoridade diante dos discípulos para que eles pudessem se sentir os primeiros participantes ou os primeiros responsáveis por este comissionamento dado por Jesus. Jesus não voltaria mais, ainda que nós ouçamos muitas vezes as pessoas dizerem: eu via Jesus. E na sua palavra, no seu evangelho, ele diz que ninguém mais o veria. Isso só aconteceria quando nos ares houvesse o sinal, quando as trombetas soassem, quando todo o olho pudesse ver, assim como um relâmpago de um lugar para outro se vê, ele só voltaria e voltaríamos a vê-lo. Ainda assim, nós temos ao longo da história esse atrevimento de dizer: eu via Jesus. Mas Jesus partiu, e como diz o anjo, aqueles discípulos que estavam contemplando a sua ascensão, nós devemos crer, ele vai voltar. Assim como ele subiu, ele vai voltar. Assim como ele se foi, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esta igreja que deve ser conquistada pelo amor que ele mostrou e compartilhou. Não por força e nem por violência, mas pela presença do Espírito de Deus. Para concluir, irmãos, as palavras de Jesus a Tomé, neste Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, caracterizam o que haveria de ser a continuidade do ministério de Cristo. A fé deve ser identificada não mais pela concretude do alvo dela, mas pela aceitação e sujeição àquele, portanto, que promove ou que é a razão desta fé, que é Jesus Cristo. Devemos crer, devemos aceitar, devemos viver. Que maravilha iniciarmos este livro de Atos desta forma, com esse testemunho vibrante e poderoso, mesmo de alguém que não viu ocularmente, que não viu fisicamente, que não teve a oportunidade de caminhar com Jesus. Somos assim. Temos esta condição. Nós somos igual a Lucas. Somos iguais a Lucas. E somos chamados a, quem sabe, escrever páginas da nossa história, da vida daquele que nos salvou, a partir da vida daquele que nos salvou. Porque se antes ele cuidava de enfermos, quem sabe escrevia o seu diário, agora ele passou a escrever um novo diário de vidas transformadas, curadas, salvas pelo poder de Deus em Cristo, sob a direção do Espírito Santo. Este é o testemunho que nós somos convidados a dar. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos fazer com todo zelo como Ele teve, acurada investigação e prática da vida cristã. Que Deus assim nos abençoe e vivamos esta graça nesses dias que o Senhor nos permite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos cantar? Antes de cantarmos, convidamos o Roberto, então ele quer falar, porque teremos nesse instante a oferta missionária, e o Roberto pede para que fale aos irmãos nesse momento. Vamos ouvi-lo antes da música, por favor. Você não precisa correr, Roberto, pode vir por ali mesmo. Boa noite, irmãos, tudo bem? O Conselho Missionário está de volta com a atividade, nós já voltamos de férias e a gente vai atualizar os dados. Nós, a Fátima, o Ministério vai entrar em contato com os missionários e pedir para eles atualizarem, mandarem notícias deles. Então, eu acredito que até o próximo domingo, lá no mural, já tenha as notícias dos missionários que a gente sustenta. O Edinho, a Paula, o Vladimir e a Raquel, e a Bugra, que está lá no Rio Grande do Sul, com o projeto Siloé. Outra coisa que eu pediria para vocês, a gente ainda não trouxe o envelope desse ano, de oferta. E eu faria para vocês um pedido extraordinário,
que desde o começo do ano vocês peguem, mais pessoas peguem esse envelope que possam contribuir. A contribuição vai do coração de vocês. Quiser doar, fazer uma oferta pequena, grande, mas que cada um pegue um compromisso que durante o ano a gente possa conseguir sustentar os missionários, esses projetos. O ano passado foi bastante difícil para a gente conseguir caixa para suportar esse sustento a esses missionários e aos projetos que a igreja desenvolveu. Então, se cada um pegar um envelope desse para um compromisso que possa, todo mês, contribuir para o projeto missionário, a gente vai poder aumentar a oferta que a gente faz para eles. Hoje, a gente está fazendo para cada missionário uma contribuição de R$200. Isso já acho que há uns 3 anos que a gente está contribuindo com R$200. E é muito pouco para o trabalho que eles desenvolvem. Então, a gente tem ideia, na última reunião de conselho que a gente teve, do Conselho Missionário, a gente tem ideia de estimular um aumento dessa contribuição para eles, para que a gente continue ajudando-os nessa trajetória, nesse compromisso que Deus chamou para cada um deles, para divulgar a obra de Deus, de levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Amém? E uma segunda coisa que eu queria falar, que também faz parte do Conselho Missionário, é o Ministério de Comunicação. Ele está começando a entrar em atividade agora. Então, eu estou marcando com o pastor, nessa semana que vai entrar, uma reunião para a gente organizar o que a gente precisa. E eu gostaria que quem tivesse sugestão, ideia, ou qualquer coisa que possa contribuir para melhorar a comunicação dentro da igreja, comunicação visual, avisos, internet, boletim, tudo que queiram contribuir, que possam, então, me procurar e passar a sua ideia. Pode mandar por e-mail, entrar no site, escrever lá a sua ideia, que vai muito ajudar a gente na estruturação desse nosso caminhar em 2017. Amém? Ok, vamos levantar e cantar nesse instante. Enquanto cantamos, levaremos à frente, depositaremos na cestinha, portanto, a nossa contribuição para o Ministério Missionário. Nós vamos... Maldosos, traiçoeiros, né? Inimigos, traiçoeiros, rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus, né? Mas se alguém procura ver no Senhor o gozo do bom Deus, vencendo em Jesus. São termos, né, que nós não usamos mais, mas que fazem parte do nosso vocabulário, do nosso dicionário, na nossa língua portuguesa. Então, que Deus possa nos abençoar também na compreensão dessas mensagens. Nós vamos orar nesse instante, agradecidos pela oferta, desejando que ela seja usada da melhor forma possível, que o mal e a tentação não venham sobre nós, para que nós assim não corramos esse risco. E se eles vierem, vamos orar como fazemos na oração que o Senhor Jesus ensinou, sejamos vencedores, que nós não caiamos na tentação, mas que apliquemos de uma forma honesta e sábia aquilo que o Senhor nos concede administrar. Que Deus assim esteja abençoando a todos que contribuíram e que este hábito continue cada vez mais frequente no nosso meio. Mas nós queremos também orar nesses instantes não só por isso. Gostaríamos que os irmãos se lembrassem dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos nesse instante. Nós queremos orar por eles. Queremos pedir a Deus que nos faça pessoas preocupadas com o próximo, pessoas preocupadas com o terceiro, porque quando isto acontece, nós não vamos desejar um mal para o nosso próximo. E seja aonde estivermos, assumindo a responsabilidade que estivermos, nós vamos sempre desejar o melhor, porque Deus desejou sempre o melhor para nós. Então vamos lá, quem é que nós vamos lembrar nesse instante em oração? Por favor, pode citar aí.
Pelo Tiago, sobrinho da Raquel. Regina. Pela saúde da Sandra, do Betovão. Melissa. Por PEI, problemas conjugais, né? Pois não, Fernanda? Pela Mariana, que está com câncer. Quem mais lá atrás? Mário, por favor. Pela Ivone. Não está aqui, né? Não está aqui. Pois não, tá bom. Deus abençoe, né? Cíntia. Kleber. Ok. Quem mais? Marcelo. Pai do Marcelo, como chama, Marcelo? Antônio. Nilson. Wilson. Edna e Sandra. Pois não, pode falar, Val. Ok, então esse é o aviso que nós tínhamos também a pedir, né? Pois não, nossa irmã, pode falar, né? Shirley. Certo. Vamos pedir que ele encontre Jesus? Isso, vamos pedir que ele encontre Jesus, né? Ô Tildes, por favor. Tá bom. Pai Rogério, é isso? É Rogério? Ah, Ramiro. Tá bom. Fátima tinha levantado? Não, Adriana. Ok. Pelo Levi, tá bom. Adriana. Dona Josete. Amém. Nós vamos orar nesse instante, pois não, Kleber? Pois não. Vamos lá então. Vamos orar nesse instante. Aqui? Roberto? Não, mas eu então, pelo meu irmão Valmir também, problemas conjugais. Isso. Pois não, nós vamos orar nesse instante, de uma forma especial queremos também orar pela Patrícia, o Francis, o André Guilherme e a Sara, que estão nos visitando hoje, tá bom? Deus abençoe. Eu vou convidar, portanto, a nossa irmã Eunice que vem orar por esses pedidos feitos. Irmãos, é exigir demais que a nossa irmã lembre de todos, né? Cada nome citado aqui. Mas é importante nós sabermos que há muitas pessoas que precisam de oração, que precisam da nossa solidariedade, que precisam do nosso apoio, que precisa do compartilhar da nossa fé. Convidamos a irmã para vir orar, por favor. Isso, por favor. A oferta levantou R$455. Agradecemos a Deus, embora saibamos que ainda precisa crescer, né? Deus abençoe. Eu convidaria a igreja para se colocar em pé, para nós estarmos orando. Deus eterno, amado e poderoso Pai, nós queremos te dar graças, Pai, porque temos a oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse local que nos acolhe, por cada vida aqui presente, Senhor. Te agradecemos por essa oferta, Senhor, que foi destinada aos missionários. Senhor, que nós possamos ser, Senhor, realmente responsáveis por essas vidas e sentirmos no nosso coração a necessidade de contribuir, de estar ajudando os nossos irmãos que estão arriscando as suas vidas em prol do Teu reino, da Tua palavra, que não tem
tido a sua vida como preciosa, mas tem tido a tua palavra, levado a tua palavra às pessoas que ainda não te conhecem, levando alento, levando conforto para tantas pessoas. Ajuda-nos, Deus, a sermos realmente mantenedores, uma parte, Senhor, da manutenção dos nossos irmãos, que nós sejamos responsáveis por isso. Te agradecemos, Pai eterno, tantas coisas que foi falado aqui, tantos pedidos, tantas necessidades, meu Pai. Em nome de Jesus, olha, Senhor, da tua glória. Eu te peço nesse momento pelas igrejas de Jundiaí, Senhor. Levanta um povo consagrado a ti, meu Pai. Levanta um povo, Senhor, que realmente te busque em espírito e em verdade. Que nós possamos sentir no fundo do nosso coração a necessidade de unidade do teu povo, Senhor. Que teu povo fale uma única voz. O desejo de cada coração seja o mesmo, Senhor. Que nós estejamos envolvidos, Senhor, com a tua obra. Não com bandeira, Senhor, não com placa, mas realmente com o teu reino, Senhor. Buscando a necessidade, Senhor, tão grande que existe nesse país, Pai eterno, que existe nesse mundo, Senhor, que o teu povo se levante em uma só voz para buscar a tua presença, Senhor, a tua ação no meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E te peço pela nossa igreja, Senhor, por este local que nós estamos reunidos. Pai eterno, tantos pedidos de oração foram levantados aqui esta noite, tantas enfermidades, Pai, tantas necessidades, Pai eterno. Eu não me lembro o nome das pessoas, mas o Senhor sabe, porque foi colocado de uma maneira reta, Senhor, de uma maneira, Senhor Deus, que fosse compreendido por todos nós e que o Senhor tenha recebido na tua glória o nome de cada um, Senhor. Cada enfermidade, Senhor, cada necessidade, Senhor. Eu me lembro nesse momento da Sandra. Deus esteja com ela nessa cirurgia que ela vai fazer, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor. Cuida das mãos dos médicos que vão fazer essa cirurgia. Que tudo possa sair, Senhor, direcionado por ti, Senhor. A Ivone também, cura a tua filha, esteja com ela, Pai eterno, e toca, Senhor, neste momento na sua casa, que ela possa sentir a presença do teu Espírito Santo na vida dela. Deus, todos os outros pedidos por enfermidade, por necessidade física, necessidade emocional, pessoal, o Senhor conhece. Visita cada um neste momento, visita no seu leito de enfermidade, Senhor, e esteja com cada um, curando, Senhor, estendendo as tuas mãos e sendo misericordioso na vida de cada um, porque o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que dirige, e o Senhor é Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, e nós podemos sentir essa presença maravilhosa. Muito obrigada, Pai, obrigada por esta semana, por tudo que fizemos, por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos, por todos os livramentos que o Senhor nos deu, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, e continua conosco nessa semana que continua, Pai, que a tua presença seja uma realidade na vida de cada um de nós, e cada um de nós possamos entender que tudo vem das tuas mãos, e que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Muito obrigada, Pai, é no teu nome que eu oro, e desde já eu agradeço. Amém, Jesus. Irmãos, podem sentar, já caminhando para o fim. Se há algum aviso para compartilhar com a igreja. Graça e paz, irmãos. O pastor falou que a gente vai estar estudando o livro de Lucas. Eu lembrei, tem um livro que chama Médico de Homens e de Almas, que conta a vida de Lucas, antes de ele se tornar apóstolo. Eu vou estar vendo a possibilidade da igreja estar adquirindo esse livro. Esse nós ainda não temos, mas nós temos muitos outros livros ali atrás, que estão... a irmã Eunice disse que tem. Vou pedir, se alguém quiser, ela pode compartilhar. É muito lindo esse livro, gente. Está entre os mais lindos que eu já li depois da Bíblia. Então, esse a gente ainda não tem, né? A dona Eunice tem. Mas nós temos outros livros lá no fundo, e eles estão aí disponíveis para que os irmãos peguem. A gente precisa adquirir um pouco mais o hábito da leitura. Eu vou sugerir um para aqueles que estão em fase de transição. Tem um livro ali do Billy Graham, que fala Caminho de Casa. Ele fala sobre envelhecimento, aposentadoria, a importância de nós estarmos nos preparando para essas fases da vida. Para mim, ele foi uma bênção na minha vida. Eu espero que ele possa estar abençoando também outros irmãos. Está à disposição ali no fundo. Se eu não estiver ali, gente, a igreja é nossa, é de todos. Você pode pegar o livro, tem um caderno lá com o símbolo da IPI, você anota teu nome, a data que você pegou, né? Pode estar pegando. Se eu estiver lá, pode pedir para mim, mas se eu não estiver, pode estar retirando lá o livro e os DVDs, tá bom?
eu não tive tempo de conversar com o Roberto. Ontem a gente teve em treinamento de acampamento e eu conversei com a Sara. A Sara, ela é amiga pessoal do Vladimir e da Raquel. E eles pararam de mandar informações porque a coisa lá está muito complicada. Então, não estava muito fácil de se mandar informações, mas eu já pedi para ela vai estar vendo de ver uma ponte com a gente, e ela também passou informação para nós de que em junho eles estarão no Brasil. Quem sabe a gente consegue trazê-los para a igreja. Tá bom, Rô? O acampamento que a gente vai ter nos dias do Carnaval, acho que tem um cartaz aí para projetar. No Facebook também, a gente, e outras mídias, tipo WhatsApp, a gente está compartilhando essa imagem, que é a imagem do nosso acampamento. Me representa o tema. Nesse momento que a gente está passando por por esse momento em que a gente está discutindo bastante sobre política, sobre a vida e tal, e essa questão da representatividade, esse tema é interessante. Dos dias 24 a 28 de fevereiro, o sítio é novo, esse sítio Tony, ele fica bem pertinho da chácara onde a gente fez os acampamentos nos anos anteriores, o Recanto Santa Bárbara, tipo 10 minutos de diferença, se você for de um para outro. E é um lugar bem legal também, acomoda 180 pessoas. A gente tem até agora poucas inscrições, mas a gente está, contando com a igreja, né? O acampamento é sempre um momento de muita bênção. São dias em que a gente pode passar lá e compartilhar muitas coisas, e é um tempo gostoso, marcante, marcou a minha adolescência e marca a minha vida até hoje. E eu acho que pode marcar a vida de muitos de nós, dos nossos filhos. O acampamento não é só para adolescentes, ele é para jovens e para adultos também. Se você tiver interesse em participar conosco, fique à vontade. E o custo de R$200, que paga toda essa maravilha. E gente, 4 dias, comida excepcional, muita gente vem no nosso acampamento, elogia. É um valor que realmente vale a pena, um investimento que realmente vale a pena. Opa. Eu queria avisar que o Gustavo montou um treinamento de som. Ele montou um treinamento bem técnico, né, sobre equipamentos de som, focado a pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais de estrutura sonora, de equipamentos, e também pessoas que vão querer aprender para poder colaborar com a gente também na parte administrativa aí, de gerir o som aí durante os eventos. Então, quem sentir vontade de participar, a gente vai fazer esse treinamento no dia 3 e 4 de fevereiro, vai ser uma sexta e um sábado o dia inteiro, né, Gu? E sexta-noite. E o enfoque desse treinamento é falar de som, falar de equipamentos, de acústica, falar um pouquinho de tudo para dar uma noção legal, para que as pessoas tenham condições de poder operar qualquer som em qualquer lugar aí. Isso aí. Muito bem, então vamos encerrar o nosso culto, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar, louvando ao Senhor, e depois teremos a bênção, concluindo esse nosso serviço. Louvemos.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que a vida do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.